Já te desejando as boas-vindas, os irmãos aqui do YouTube. A partir desse momento, estamos também gravando para o YouTube. E agradecendo Pastor Joaquim, agradecendo toda a emissora, a Rádio Clube de Itaituba. E agradecendo a você que nos empresta a sua audiência, que ouve uma porção da palavra. Diuturnamente estamos aqui produzindo conteúdos, exauridos das áureas páginas do cânon sagrado da Bíblia, da Palavra de Deus, a nossa Constituição, o nosso código de ética. E não é o que achamos, não é o que pensamos, é o que está escrito. Errais por não conhecer as Escrituras. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Então tem que ler, tem que buscar. E 2 Pedro 3,18, mas antes crescei na graça e no conhecimento. Tem que ter os dois lados do remo. Então, sem perder tempo, nós vamos para esse momento único. É o momento do ponto ápice do programa, ponto alto. Que momento é esse, pastor? É o momento onde estamos a meditar na palavra de Deus. A palavra não volta vazia. Nós vamos ser ministrados neste momento em nome de Jesus. Vamos todos para o quadro da reflexão do dia. Reflexão do dia. Reflexão do dia, ela está embasada no livro do Gênesis, do princípio. Convido você a fazer uma leitura, aquela leitura ostensiva, principalmente desse episódio. A partir do capítulo 25 e do versículo 24, tem aí o registro do nascimento de Esaú e Jacó. E eu quero destacar que no versículo 24, Gênesis 25, 24 diz: e cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que eram gêmeos. Que privilégio, né? Ser pai, ser mães de gêmeos. Imagina os dois bastante parecidos. Versículo 25, e saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. De qualquer forma foi o primogênito, né? Apesar de gêmeos, mas um chegou primeiro no mundo. Versículo 26, e depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou o pai. E versículo 27, cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Um era mais urbano e o outro gostava da zona rural, gostava do mato, caçar, pescar, plantar, e entendia de toda essa variedade que a fauna e a flora produz, e cada um no que foi plantado, né? Cada um naquilo que gosta de fazer. São personalidades que Deus entrega para cada um de nós. Então vamos lá. Olha o registro no versículo 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava era Jacó. A decisão dos pais pesa muito no futuro dos filhos. Aliás, os especialistas dizem que o filho super protegido hoje será um adulto frustrado amanhã. A criança ela precisa ouvir um não. A criança ela precisa receber limites. Não é tudo do jeito que a criança quer. Para isso que tem pai, mãe, os verdadeiros tutores. A turma do cabelo grisalho são os mais velhos. É preciso ensinar a criança a respeitar os mais velhos. É preciso ensinar a criança a respeitar as autoridades. E desde as autoridades dentro da família. Os tios, os avós, os tios de segundo grau. E outrora, nós crianças não podíamos nem passar no meio da roda da conversa. E hoje o menino entra por cima, cospe no rosto dos pais. Eu já vi isso. E é algo que nos leva a refletir. Mas vamos mais. A gente já identificou um lapso aqui da parte
dos pais, Isaac e Rebeca. Então já foi aí uma exortação para os pais. Cuidado na criação dos filhos. Tem que amar ambos igual. Não pode ter acepção. Não pode ter o queridinho preferido. E na verdade não existe filho preferido. Existe o filho que consegue mexer com o coração, que obedece mais. Tem aquele filho que é mais atencioso, que é mais afetivo, que é mais carinhoso. E naturalmente esse camarada ele vai conquistar um espaço. Então não existe uma preferência. O certo é que o registro bíblico diz que Rebeca, ela tocava mais para o lado de Jacó e Isaac tocava mais para o lado de Esaú. Pois bem, versículo 29. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Talvez você está cansado. É um ministério. O pastor ele tem que fazer 1000 coisas. Tem que ser bombril, não é? 1001 utilidades. O pastor ele visita, ele constrói, ele prega, ele canta. Ele tem que ler a palavra, ele tem que orar pela madrugada. Ele tem que dirigir, ele tem que expulsar demônios. O pastor ele tem que dar conselhos, ele tem que ser juiz, ele tem que ser, em detrimento de alguma situação, ele tem que ser advogado. Ele tem que ser um conselheiro matrimonial. Em outras situações, de manhã ele está num velório, de noite ele faz um casamento. Então a vida de um pastor ela não é fácil. E eu vi a explicação de um pastor que é como o ferro que o ferreiro, o artífice está trabalhando, e aquele ferro ainda na matéria-prima, no seu primeiro estágio, ele é colocado no fogo. O pastor de vez em quando é colocado no fogo. Aí tira do fogo, aí vem marreta para formar um desenho, marreta. Sai da marreta, fogo de novo. Sai do fogo, água, que é para trazer aquela... E aí a vida de pastor é isso. É entre um murro, tapa, bufete, críticas, vilipêndios e incompreensões. E aí ele precisa estar firme. Quem tem chamada, não titubia, não coxia entre dois pensamentos. Tem que ter firmeza, tem que ter posição, tem que ter pulso. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso vale para o pastor, para o líder do louvor, isso vale para o obreiro, para a mãe de família, isso vale para o gestor de uma empresa, isto vale para você que é vendedor e precisa administrar a sua vida, o seu dinheiro, o fruto do teu trabalho não é bagunçado, tem que ter uma ordem. Essa emissora tem uma ordem, tem um corpo docente que administra, desde horários até recursos financeiros, patrocinadores, colaboradores, trabalhadores, voluntários e, enfim, trazendo então o assunto, a baila em questão, eu quero que você observe que Esaú estava cansado. O cansaço é perigoso e na hora do cansaço não é para parar, é para descansar. Se Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, Deus podia ter feito tudo só em um dia, pastor Joaquim. Deus podia ter feito todas as coisas, irmão, de uma só vez, mas ele deixou organizado, paulatinamente, burocraticamente, departamentalizado. Por isso que a igreja, ela tem o departamento de mulheres, de homens, de crianças, de jovens, de adulto, de adolescente, de novo convertido. Ela tem o departamento de mídia, ela tem o departamento evangelístico, ela tem quem mexe com som, especificamente, ela tem o pessoal da limpeza, ela tem, enfim. E o pastor está inserido em todo esse contexto. Precisa bater o escanteio, correr para a área, cabecear e fazer o gol. Tem que ser inteligente, tem que ser desprovido de preguiça. O pastor, ele tem que ter sangue no olho, tem que ter, né, o roxo. O Kumaladin roxo. Sei que você pegou a visão. Então, Esaú estava cansado. Eu quero focar aqui no cansaço. Tem gente cansada da vida. São muitas opressões, são muitas distrações, são muitas vozes que a gente ouve. É muito pesado criar filhos hoje, é muito pesado administrar uma empresa hoje, é muito pesado administrar a própria vida hoje, lidar com a ansiedade, lidar com as tentações. Falando do consumidor, tem tanta coisa, e agora vem a semana aí da Black Friday, que é tanto desconto, é tanta promoção, e o cara tem 1.000 de limite e ele vai gastar 2.000.
Ele tem 2 cartões de crédito, ele vai estourar o limite dos 2, que é muita oportunidade e a necessidade é muita. E os mais antigos dizem que para 1001 necessidade tem que ter 1001 profissão, né? 1001 profissão para 1001 precisão. É mais ou menos assim, o meu saudoso tio Francisco gostava de me falar isso. E Esaú cansou. Quando a gente cansa, a gente perde valores. Quando a gente cansa, a gente despreza coisas que eram de suma importância. O pai cansado, ele não vai ter tempo para dar atenção aos filhos. O pai cansado, ele não vai dar atenção à esposa. O marido cansado, ele vai... É o sono DVD. Deita, vira e dorme. A esposa cansada, ela não vai dar afeto para o marido. Ela não vai coabitar com entendimento. Ela não vai dar calor humano. Ela não vai dar cheiro no pescoço. Está cansada. E o camarada tem que entender. O pastor cansado, ele não vai ter fôlego, ele não vai ter pulso para romper o dezembro. Cansa. E depois de 5 anos trabalhando diretão, sem férias, sem uma viagem para espairecer a mente, cansa. A corda que muito estica, quebra. Os especialistas dizem que tem que dormir 8 horas de sono. Se dormir só 4, não adianta, que Deus não vai vir fazer o que é para a gente fazer. Foi Deus que deixou isso organizado. 24 horas dividido por 3. 3 vezes 8, 24. É 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir. E 8 horas para a vida social, que no caso nosso é a vida espiritual. É ler Bíblia, é orar, ir para a igreja, é cultuar, é evangelizar, fazer missões. Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala isso. Nós estamos sendo regidos pela Bíblia. Nós não respeitamos isso, ferimos o contexto da palavra. E depois a gente ainda vai perturbar o Senhor em oração. Oh, Senhor, me dá saúde. Eu estou sofrendo de Alzheimer, sofrendo de mal de Parkinson, sofrendo de esquecimento, sofrendo disso, sofrendo... E os especialistas dizem que tudo que a pessoa precisa é dormir. Quem está dormindo está descansando. Quando se descansa, você está valorizando o teu corpo, que ele é o templo e morada do Espírito Santo. É preciso te falar que Esaú cansou. Chegou em casa, o irmão tinha feito um guisado e ele não contou a história e precipitou. Ele pecou, irmão. O que é que ele fez, pastor? Ele vendeu a sua primogenitura. A primogenitura aqui, eu quero abrir o precedente aqui para falar da parte espiritual. Porque havia uma bênção para o primogênito. Não é só a herança, não, é muita coisa envolvida. Lá na morte dos primogênitos, meu Deus, o camarada ficou feliz porque ele não era o que nascia primeiro. Quem nasceu primeiro morreu, porque o primogênito é uma honra, irmão. A família, ela foi agredida ao perder o primogênito. E o camarada simplesmente não valorizou. E a Bíblia está dizendo, eu quero que você se atente para o versículo de número 31, Gênesis 25, 31. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Irmão, aí o versículo 34 diz, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Você está desprezando hoje a bênção de Deus, desprezando as oportunidades. Você está listado para ser o pregador domingo e você despreza, não, eu nem vou para o culto, que é para ninguém me dar oportunidade. Está desprezando a oportunidade de ser ofertante, dizimista na casa de Deus. Por que gastar o teu dinheiro naquilo que não é pão? E o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? E o que adianta colocar num saquetel furado, não ajunta nunca, o saco da riqueza nunca enche, nunca está feliz, nunca está satisfeito. O 84 da harpa cristã diz, eu estou satisfeito com Cristo. Estou satisfeito com Cristo. O cristão, ele precisa estar satisfeito com Cristo, como Paulo escreveu aos Filipenses. Eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, eu sei ter fartura, eu sei, e aí tudo posso naquele que me fortalece. Então tudo que você despreza te prejudica. Tudo que você despreza vai fazer falta lá na frente. Tudo que você despreza, você vai ser o principal prejudicado. E o nome desse bloco, desse quadro, é Reflexão do Dia. É para você refletir. É para que haja uma introspecção, para que você pegue um espelho
e olhe para você. A prescrição de Paulo é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. E assim viva feliz em família. E assim desfrute das bênçãos de Deus aqui na terra. E assim seja uma pessoa honesta, digna, mas não faça como Esaú, que desprezou a sua primogenitura. O camarada só foca em Jacó, que era suplantador, enganador, que tomou a benção, porque Rebeca foi lá na frente, papapá e ppp. Eu também falo disso, sem dúvida alguma. Mas é preciso entender que Esaú vendeu. É preciso compreender que Jacó comprou. É legítimo, o que eu compro é legítimo. Pega a visão. Esaú desprezou a sua primogenitura. Vai ser a semana falando de Jacó e de Esaú. Reflita sobre essa sentença, medita sobre essa porção do texto sagrado e vamos aprender juntos essa semana. Vamos ser mentoreados juntos por essa palavra. Que o Espírito Santo fale a nossa alma, que o Espírito Santo alimente a nossa estrutura espiritual, que não sejamos como Esaú, desprezando valores, desprezando oportunidades, desprezando as coisas que são eternas. 15 minutos por dia, os especialistas dizem que a gente consegue ler a Bíblia dentro de um ano. O que é 15 minutos por dia? Você fica 30 minutos no Facebook, você fica 1 hora na internet jogando fora o seu tempo, desperdiçando o seu tempo. Você podia baixar um aplicativo, aprender a falar um idioma, você podia estudar o grego, o hebraico, o inglês, você podia aprender sobre verbalização, sobre gramática, você podia aprender sobre qualquer outro assunto, sobre música, aprender a tocar um instrumento. Use a internet em benefício próprio e use a internet para pregar o evangelho. Não passe um dia sem postar uma porção espiritual, uma porção da palavra, um versículo, um texto, uma reflexão, uma frase. Irmão, uma palavra muda a história. Uma palavra muda o foco da vida. Uma palavra alimenta a alma e faz a pessoa abortar o projeto de suicídio. Uma palavra faz a pessoa pensar direito. Uma palavra norteia a pessoa. Uma palavra. Guarda isso na tua mente, no teu coração. Esaú desprezou a sua primogenitura. Amanhã a gente continua falando desse assunto. Eu te convido a deixar o seu joinha no vídeo. Eu te convido a se inscrever no canal. Já somos mais de 1.700 inscritos para a glória de Deus. Nós temos já mais de 270 vídeos. Esse é o vídeo número 272. Para abençoar a sua vida. Para impactar a nossa geração com a palavra. Para alimentarmos a fé de alguém que necessita. E especificamente ser alimentado, ser nutrido do ponto de vista espiritual. Eu te abençoo como sacerdote levantado por Deus com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus.